fazer uma pequena revisão de onde nós paramos, tá? Bem rapidinha mesmo, que é do contrato com pessoa a declarar. Então, nós estamos agora dentro de um conjunto de contratos, de possibilidades dentro da esfera negocial, em que os parâmetros comuns necessários para a conclusão de um contrato não se encontram todos presentes. Então, nós podemos ter um objeto, né, que, para ser trazido para o âmbito do contrato, ele sofre alguns riscos. Isso é o que nós estudamos no tópico passado, que vale a pena a gente só dar uma olhadinha, antes, né, do contrato preliminar, nós nos dedicamos aos contratos aleatórios, tá? Que dizem respeito a coisas ou fatos futuros, tá? Então, nós temos, quanto ao objeto, uma delimitação temporal marcada fortemente pelo risco. Falamos no contrato preliminar, esclarecemos aspectos bem interessantes a respeito dele, e agora estamos falando, revisando aqui o contrato com pessoa declarada. 467. No momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes. 468. Essa indicação deve ser comunicada à outra parte no prazo de 5 dias da conclusão do contrato, se outro não tiver sido estipulado. Parágrafo único. A aceitação da pessoa nomeada não será eficaz se não se revestir da mesma forma que as partes usaram para o contrato. 469. A pessoa nomeada de conformidade com os artigos antecedentes adquire os direitos e assume as obrigações decorrentes do contrato, a partir do momento em que este foi celebrado. 470. O contrato será eficaz somente entre os contratantes originários. 1. Se não houver indicação de pessoa ou se o nomeado se recusar a aceitá-lo. 2. Se a pessoa nomeada era insolvente e a outra pessoa desconhecia no momento da indicação. E o artigo 471, se a pessoa a nomear era incapaz ou insolvente no momento da nomeação, o contrato produzirá seus efeitos entre os contratantes originários. Muito bem. Resolvemos exercícios e agora nós passamos ao tema inicial do nosso encontro de hoje, que é a extinção do contrato. Eu chamo a atenção de vocês, antes de começarmos, para uma sensação muito comum no estudo matutino, mas também pode ocorrer no estudo noturno, que é aquele período transitório em que nós saímos das nossas atividades normais e passamos a uma atividade de concentração com finalidade de desempenho. Então, é muito comum que a nossa atenção não venha junto com o nosso propósito. Nós estamos aqui de corpo presente, estamos com o propósito de estudar, mas a nossa mente ainda está num turbilhão. Como é que nós percebemos isso objetivamente? Quando a gente começa a fazer as leituras e a leitura não entra na nossa cabeça. Então, isso aí é comum. E como é que nós combatemos isso? Com a constância na repetição e no propósito. Então, se nós estamos com propósito de concentração, vamos nos concentrar, que muito rapidamente nós vamos perceber que a nossa atenção entra de cabeça no conteúdo que nós estamos tratando. Isso é da psicopedagogia. Então, vamos lá. Da extinção do contrato, nós vamos falar do distrato. O artigo 472 diz para a gente o quê? O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. Se público, distrato público. Se particular, distrato particular. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Quando nós falamos em resilição unilateral, nós estamos falando no exercício de um direito potestativo, ou seja, uma das partes tem a prerrogativa de extinguir o contrato sem
que a outra tem que dar a sua anuência. No entanto, nós verificamos que o legislador estabelece a necessidade de notificação, não para a colheita da aquiescência, mas ciência da decisão em termos de extinção de contrato. Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeitos depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Então, entendeu o legislador aqui que há, na rescisão unilateral, que se preservar determinados elementos em favor da outra parte. Então, eu vou fazer a leitura do 43, depois vou pedir gentilmente a colaboração de vocês, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Muito bem. Questão 43. João e Carla firmaram um contrato escrito para o fornecimento de produtos alimentícios com prazo de 2 anos. Após um ano, decidiram encerrar o contrato de forma consensual. Redigiram um documento particular, mas não observaram a forma pública que o contrato original exigia para alterações ou rescisão. Posteriormente, surgiram dúvidas quanto à validade do distrato firmado. Considerando as regras legais sobre a forma do distrato, assinale a alternativa correta. Só um instantinho, gente. Peraí. Vamos lá. Alternativas. Letra A. Quando há acordo, a forma do distrato é irrelevante para a sua validade. Letra B. O distrato pode ser celebrado de forma verbal, desde que haja prova testemunhal. Letra C. A validade do distrato exige que seja feito na mesma forma do contrato original. Letra D. A exigência de forma especial é dispensada em contratos de prazo determinado. Letra E. Se ambas as partes concordarem, qualquer forma é suficiente para extinguir o contrato. O gabarito apresentado nos indica a letra C, que diz que a validade do distrato exige que seja feito na mesma forma do contrato original. O fundamento legal, artigo 472 do Código Civil, que prevê o distrato faz pela mesma forma exigida para o contrato. Eu preciso da gentileza de um voluntário para fazer para a gente a leitura da questão de número 44. Posso ler. Por favor, Henrique, bom dia. Bom dia, todo mundo. Em uma aula de prática contratual, discutia-se a extinção de contratos por resilição unilateral. O professor destacou que, quando a lei permitir, esta forma de encerramento se dá mediante denúncia notificada à outra parte, e que, em certos casos, há necessidade de prazo para que investimentos realizados sejam amortizados. Após a explicação, foram apresentadas as seguintes exposições. 1. A resilição unilateral pode ocorrer mesmo sem previsão legal expressa. 2. Quando a lei permitir, a resilição unilateral exige notificação à outra parte. 3. Se a parte que sofrer a resilição tiver feito investimentos consideráveis, a denúncia só produz efeito após prazo compatível para a amortização. 4. A natureza e o vulto dos investimentos influenciam no prazo para a produção de efeitos da resilição unilateral. Estão corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4, que diz o seguinte. Já li só elas, professor? Você pode fazer a gentileza de ler novamente as proposições Tá certo. corretas? Por Corretas. favor. 2. Quando a lei permitir, a resilição unilateral exige notificação à outra parte. Tudo bem. 3. Se a parte que sofrer a resilição tiver feito investimentos consideráveis, a denúncia só produz efeito após prazo compatível para amortização. E 4. A natureza e o vulto dos investimentos influenciam no prazo para a produção de efeitos da resilição unilateral.
Muito Também, bem. portanto, é a letra B, né? Vamos para o Conf- fundamento. Fundamento. Artigo 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Pode Muito ser. bem. Muito bem, Henrique. Fonte, Código Civil. Vamos observar aqui, né, que após uma leitura dos artigos correspondentes, se torna factível uma resposta direta a partir da leitura. Então, quando nós observamos o inciso 1, que diz que a resilição unilateral pode ocorrer mesmo sem previsão legal expressa, nós estamos diante de uma situação violadora. Vamos voltar ali rapidinho. O que diz ali? Do 473. A resilição unilateral nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita. Então, nós estamos aqui diante de uma proposição que fala exatamente o contrário, que seria possível sem previsão legal. Agora nós vamos para as corretas. Quando a lei permitir, a resilição unilateral exige notificação à outra parte. É da essência da resilição unilateral a notificação à outra parte. Mas o examinador ele poderia ser cruel conosco, né? Ele poderia acrescentar ali a resilição unilateral exige notificação à outra parte no sentido de obter a sua aquiescência. Então ela estaria errada, porque essa notificação aqui ela tem tão somente o objetivo de dar ciência à outra parte. A 3. Se a parte que sofrer a resilição tiver feito investimentos consideráveis, a denúncia só produz efeito após prazo compatível para a amortização. Nós verificamos aqui que o examinador ele fez uma construção lógica que não corresponde exatamente ao que está no artigo, mas decorre dele. Então, essa é uma situação que nós temos que estar preparados. As questões que nós vamos enfrentar, especificamente as da FGV, elas não têm por objetivo só mudar uma letrinha na legislação. Muitas vezes, ela exige o processo reflexivo, aliás, na maioria das vezes. Então, aqui onde diz, né, que a denúncia só produz efeito após prazo compatível para amortização, é uma afirmação que está compatível, né, com a expressão só produzirá efeitos, tá? Ó, depois de tanto prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos, tá? Então, vamos observar. 4. A natureza e o vulto dos investimentos influenciam no prazo? Sim, influenciam sim. Então, vamos para a próxima. Alguém poderia ler para a gente o artigo 474 e 475, que falam da cláusula resolutiva? Posso, professor? Bom dia, Marli, pode? Muito obrigado. Cláusula resolutiva. Artigo 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. A tácita depende de interpelação judicial. Artigo 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por danos morais. Por indenização Culpa, indenização por perdas e danos. perdas e danos. Muito bem, Marli. Bom, nós estamos aqui diante de uma cláusula resolutiva. Quando nós estamos falando em cláusula, nós estamos falando especificamente de proposições constantes no âmbito do negócio jurídico, no âmbito do contrato. Então, é perfeitamente possível estabelecer uma cláusula resolutiva, né? Ou seja, que extingue o contrato. Tudo bem? Eu vou fazer uma proposta de questionamento aqui, para que quem quer
conhecer um pouco mais aprofundadamente o direito civil, tem uma diferenciação bem importante quando nós falamos nessa temática de extinção do contrato, que é quando eu fizer essas proposições, significa que eu não vou necessariamente explorar o tema, eu não vou necessariamente responder a questão, mas estou provocando os membros do grupo a fazerem uma distinção, a buscarem a distinção entre resolução contratual e rescisão contratual. Seriam expressões sinônimas, seriam expressões que se referem a elementos distintos dentro do direito obrigacional. O que eu sei é que é importante que nós façamos essa distinção. Tá? Vamos entender aqui que a cláusula resolutiva ela pode, então, autorizada pelo Código Civil, constar expressamente do negócio jurídico. Mas é possível que não conste expressamente. É possível que decorra da interpretação das cláusulas, né, que determinada situação, uma vez verificada, torna a resolução o direcionamento plausível para o contrato. Então, nós temos a possibilidade de cláusula resolutiva expressa ou cláusula resolutiva tácita. Então, nós estaremos aqui verificando agora as questões relativas à cláusula resolutiva. Então, vamos lá. Questão 45. Acompanhe aqui. Marina firmou o contrato de compra e venda de um apartamento com cláusula resolutiva expressa, prevendo que o contrato se extinguiria automaticamente em caso de inadimplemento do pagamento. Após a falta de quitação de 3 parcelas, a vendedora declarou rescindido o contrato e retomou o imóvel sem acionar o judiciário. O comprador alegou que seria necessária interpelação judicial para a resolução. Será que seria? O que é determinante para nós verificarmos se há ou não necessidade de interpelação judicial? Nós verificarmos se a cláusula resolutiva é expressa ou é tácita. Então, vamos às alternativas. A cláusula resolutiva expressa só produz efeitos após decisão judicial. Letra B. A resolução por cláusula resolutiva expressa independe de interpelação judicial. Opa! Letra C. A cláusula resolutiva tácita e expressa produzem efeitos automáticos. Letra D. A cláusula resolutiva tácita dispensa atuação judicial. E. A cláusula resolutiva expressa só tem efeito se registrada em cartório. O examinador apresenta a letra B para nós como sendo a correta. E o fundamento legal. Artigo 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. A tácita depende de interpelação judicial. Então, uma questão que para nós agora já tem um grau de dificuldade bem pequeno. Quem poderia ler para nós a 46? Eu posso, professor? Por favor, Patrick. Bom dia a todos. Bom dia. Durante o seminário sobre garantias contratuais, foram analisadas as formas de reação da parte lesada em caso de inadimplemento. O palestrante destacou que, mesmo quando o contrato é passível de resolução, a parte prejudicada pode optar por exigir o cumprimento, preservando o vínculo, e que, em qualquer cenário, existe a possibilidade de pleitear reparação por perdas e danos. Após a exposição, considere as seguintes proposições. 1. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato. 2. É vedado optar pelo cumprimento do contrato quando há inadimplemento. 3. Em caso de resolução, é passível acumular o pedido com indenização por perdas e danos. 4. A resolução do contrato por inadimplemento é automático e não depende de manifestação da parte. São corretas apenas gabarito letra A. Fundamento legal, artigo 475.
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos indenização por perdas e danos. Muito bem. Muito obrigado, Patrick. Então, vamos lá. Vamos examinar rapidamente aqui. Então, nós estamos falando, né, de uma análise sobre as garantias contratuais, né? E aqui está interessando para o examinador a reação da parte lesada em caso de inadimplemento, né? Houve, por parte do palestrante aqui no enunciado, né, um destaque de que quando o contrato, ou de quando o contrato é, mesmo quando o contrato é passível de resolução, a parte prejudicada pode optar por exigir o cumprimento, preservando o vínculo, e que, em qualquer cenário, existe a possibilidade de pleitear a reparação de danos. Analisando as proposições, nós temos aqui a primeira. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato. Nós temos no 475 a expressão: a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato. Então, até aqui, tudo bem. 2. É vedado optar pelo cumprimento do contrato quando há inadimplemento. O que diz o 475? Se não preferir, exigir-lhe o cumprimento. Então, a proposição de número 2, ela é a antítese do conteúdo do artigo 475. A 3. Em caso de resolução, é possível acumular o pedido com indenização por perdas e danos. Vamos ver o que diz o 475. Cabendo em qualquer dos casos, tanto na resolução quanto no cumprimento, indenização por perdas e danos. A assertiva 3. 4. A resolução do contrato por inadimplemento é automática e não depende de manifestação da parte. Bom, vamos voltar um pouquinho aqui. Nós estamos falando aqui de resolução de contrato por inadimplemento. Aqui nós estamos falando de cláusula resolutiva, né? Então, a resposta, né, aqui, olha só, nós estamos falando de cláusula resolutiva. O item 4 está falando da resolução do contrato por inadimplemento. Será que a fundamentação do item 4 está nos artigos 474 e 475? O que vocês acham? Ninguém acha nada? Vamos observar que aqui, nos dispositivos anteriores, quando nós falamos de distrato, né, nós temos no 472 a expressão distrato faz pela mesma forma exigida pelo contrato. Por favor, alguém quer falar? Não está dando para entender. O som está bem comprometido. Então, vamos lá. Se, porém, então nós estamos falando de resilição unilateral, então nós não teríamos aqui, né, quando nós estudamos o distrato, a fundamentação da questão de número 4. Voltamos mais um pouquinho. O que diz aqui? Aqui nós estamos tratando... Deixa eu ver onde é que está aqui. Tá. Onde que nós falamos? Vamos lá, vamos voltar aqui. Contrato com a pessoa declarar.
Na verdade, aqui, nessa questão de número 4, nós vamos precisar, para interpretar ela, nos socorrer do enunciado. Vamos ver se o enunciado pode nos salvar. Por que que nós precisamos nos verificar se o enunciado pode nos salvar? Porque nós estamos aqui diante de uma situação relacionada à questão da cláusula resolutiva. Então, aqui diz que cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito, a tácita depende de interpelação judicial. 475, a parte lesada. Então, nós estamos falando de uma resolução que tem por base uma lesão. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos indenização por perdas e danos. Aqui o examinador quer saber se a resolução do contrato por inadimplemento é automática e não depende de manifestação da parte. Vamos lá, gente. Alguém precisa de manifestação da parte ou não precisa? Precisa apenas de comunicação, né, professor? A resilição precisa apenas de comunicação. Perfeitamente. Nós temos aqui no 473 dizendo que a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Agora, nós precisamos verificar se esse item 4 aqui está se referindo à resilição unilateral ou está falando na resilição bilateral. Durante um seminário sobre garantias, foram analisadas as formas de reação da parte lesada em caso de inadimplemento. O inadimplemento aqui está no jogo. O palestrante destacou que, mesmo quando o contrato é passível de resolução, a parte prejudicada pode optar por exigir o cumprimento, preservando o vínculo, e que, em qualquer cenário, existe a possibilidade de pleitear a reparação de perdas e danos. Aí vem o examinador aqui e diz que a resolução do contrato por inadimplemento é automática e não depende de manifestação da parte. Se ela não dependesse, olha o raciocínio que nós vamos ter que estabelecer aqui. Se ela não dependesse de manifestação da parte, nós, eventualmente, não teríamos a possibilidade da opção, né, que é... Olha aqui, onde é que está? Aqui. Ó. Extrato, vamos mais para frente aqui. Ó. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito e a tácita depende de interpelação. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir, exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos indenização. Quer me parecer que não é possível nós pensarmos em resolução automática, tendo em vista que essa resolução pode ser precedida de uma opção por parte da parte prejudicada entre o cumprimento e a resolução. Tudo bem? Ficou claro isso aí? Todos entenderam? Tem alguém aí? Entendi, sim, senhor. Entendi, sim, senhor. Valeu, gente. Isso aí. Vamos para a próxima. Quem poderia fazer a leitura para a gente da exceção de contrato não cumprido? Só os dois dispositivos. Posso fazer, professor? Bom dia. Bom dia, Denis. Da exceção de contrato não cumprido. Artigo 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Artigo 477. Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela
até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la. Denis, você pode fazer a gentileza de ler a 47 para nós também, aproveitando o embalo? Posso sim. Muito obrigado. Questão 47. Roberto contratou Ana para a reforma de seu consultório, com pagamento previsto em 3 parcelas. Após receber a primeira parcela, Ana interrompeu os trabalhos e exigiu o pagamento da segunda parcela antes de prosseguir. Roberto se recusou, alegando que só efetuaria o pagamento quando Ana cumprisse a próxima etapa da obra. Considerando as regras que disciplinam a exceção de contrato não cumprido, assinale a alternativa correta. A. Em contratos bilaterais, uma parte pode exigir a prestação da outra sem cumprir a sua. B. O contratante que não cumpriu sua obrigação pode exigir o cumprimento do outro se houver cláusula expressa. C. Enquanto não cumprir sua obrigação, a parte não pode exigir o implemento da outra. D. O pagamento deve ocorrer independentemente da execução da obra. Letra E. A exigência de pagamento antecipado prevalece sobre a regra da simultaneidade das obrigações. Gabarito letra C. Fundamento legal. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Muito obrigado, Denis. Gente, aqui na 476 tem uma previsão legal contida no Código Civil que é das mais óbvias, né? Das que mais atendem ao senso comum. Uma vez que não haja o cumprimento da obrigação, outra parte não pode exigir o implemento. Mas nós utilizamos uma questão que colocou a casuística a serviço da nossa memorização. Então, nós estamos diante da celebração de um contrato com obrigações recíprocas, onde uma das partes não cumpriu o contrato, mas, mesmo não cumprindo, exigiu o pagamento. Então, diante disso, a aplicabilidade do artigo 476. Vamos para a questão de número 48. Quem pode fazer a leitura para a gente? Posso fazer outra vez, pessoal. Por favor, Henrique. Em um treinamento para advogados recém-formados, foi discutida a situação em que, após a conclusão de um contrato bilateral, ocorre significativa diminuição patrimonial de uma das partes, tornando incerta a capacidade de cumprir a prestação devida. O instrutor explicou que, nesse caso, a lei autoriza medidas específicas para proteger a contraparte até que a execução se torne garantida. Com base nessa explicação, analise as proposições. 1. A redução patrimonial de uma das partes pode justificar a recusa temporária ao cumprimento da obrigação da outra. 2. A prestação só poderá ser recusada até que seja oferecida garantia suficiente ou cumprida a obrigação pela outra parte. 3. A parte que sofreu redução patrimonial pode exigir o cumprimento imediato da outra parte. 4. A exceção de contrato não cumprido só se aplica antes da assinatura do contrato. Muito bem. Você pode ler o gabarito e a fundamentação para a O gente? gabarito é a letra A, estão corretas apenas afirmativas 1 e 2, sob o fundamento do artigo 477 do Código Civil. Se depois de concluído o contrato sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete, ou dê garantia bastante de satisfazê-la. Muito bem. Obrigado, Henrique. Agora nós vamos analisar as proposições e verificar se, com o que nós temos com o enunciado e com a leitura do 477, nós realmente temos condições de responder satisfatoriamente essa questão. Aqui diz, na proposição de número 1, que a redução patrimonial de uma das partes pode justificar a recusa temporária ao cumprimento da obrigação da outra. Então, nós não estamos falando em distrato, né? Nós estamos falando aqui, né, na proposição número 1, em recusa temporária ao cumprimento da obrigação. Essa alternativa ela é apontada como correta, né, a 1 e a 2.
Já vamos fazer um contraste aqui. O artigo 476, perdão, o artigo 477, ele fala de diminuição patrimonial, redução patrimonial, fala. Ele diz que se depois de concluído o contrato sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela que se obrigou, pode a outra parte recusar-se à prestação que lhe incumbe, até aquela que satisfaça, que lhe compete, ou dê garantia bastante para satisfazê-lo. Tem uma coisa estranha aqui que eu percebi, que eu vou compartilhar com vocês, que é essa expressão no 477, depois de concluído o contrato. Tá? Me parece um pouco estranho a expressão e a aplicabilidade do 477 ao se referir a depois de concluído o contrato, porque não me parece que a parte a quem incumbia, né, realizar o serviço, de um lado, ou a outra parte que incumbia o pagamento, não me parece que depois de concluído o contrato, ela teria a capacidade de recusar a prestação a que lhe incumbe. Deixa eu exemplificar isso. Nós temos, de um lado, um empreiteiro que se dispõe a realizar uma obra que vai ter duração de 6 meses. De outro lado, nós temos o contratante, que tem a obrigação de, em 6 parcelas, fazer o pagamento das prestações. Quando o contrato estaria concluído para ambas as partes? Por parte do empreiteiro, no momento em que ele entrega a obra pronta. Por parte do contratante, no momento em que ele paga todas as parcelas. Suponhamos que o empreiteiro, ao invés de concluir a obra em 6 meses, ele conclua em 4. Ou seja, não há mais nada para ele fazer dentro desse contrato. Ele fez a sua parte. E, nesse momento, nós temos o contratante ainda na 4ª parcela. Diríamos aqui, então, que quando chega na 5ª parcela, o contratante não paga. Aí a pergunta é, como é que o empreiteiro iria se recusar à prestação a que lhe incumbe, né, se ele já fez a parte dele? Agora, a gente pode inverter a situação. De um lado, nós temos o empreiteiro realizando a obra e o contratante pagando regularmente. Após pagar a 2ª prestação, ele resolve liquidar, antecipar o pagamento de todas elas. Muito bem. Após a antecipação, o empreiteiro, então, começa a atrasar a entrega da obra. A minha pergunta é, como é que, nesse caso, o contratante iria recusar-se à prestação a que lhe incumbe? Então, quer me parecer que essa expressão da aplicabilidade do 477, tão somente depois de concluído o contrato, precisa de uma reflexão. Tudo bem? Mas vamos analisar as duas proposições. Continuar. A redução patrimonial de uma das partes pode justificar a recusa temporária ao cumprimento da obrigação da outra. É isso que diz o 477. 2. A prestação só poderá ser recusada até que seja oferecida garantia suficiente ou cumprida a obrigação da outra parte. Aqui também volto após concluído o contrato, quando é que nós temos a conclusão do contrato? Quando as duas partes cumprem integralmente aquilo a que se comprometeram. Então, é uma reflexão que a gente pode fazer. Não compromete a nossa compreensão dos elementos que foram trazidos até aqui. Mas vamos ver a 3, que é considerada errada. A parte que sofreu redução patrimonial pode exigir o cumprimento imediato da outra parte. Inverossímil, né? Teve a redução patrimonial. Tem uma coisa aqui também, é que a redução patrimonial ela tem que ser capaz
de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou. Então, nós precisamos fazer uma reflexão a respeito do 477, abstrair um pouquinho esse depois de concluído o contrato e imaginar que, durante a execução de um contrato, havendo prestações ou obrigações a serem cumpridas por ambas as partes, havendo diminuição patrimonial. Aqui, no caso do empreiteiro, começou a atrasar tudo quanto é obra, saiu uma notícia de recuperação judicial, tornou capaz ou duvidosa o cumprimento da prestação, a outra parte pode se recusar o pagamento até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia o bastante para satisfazê-lo. O 4. Então, a 3 é absurda. A 4. A exceção de contrato não cumprido só se aplica antes da assinatura do contrato, de forma alguma. Tá? Então, aqui também nós poderíamos fazer, com base nesse inciso 4, a interpretação de que a conclusão do contrato ela não corresponde à conclusão do negócio jurídico. Tá? A conclusão do contrato ela tem um âmbito restrito de compreensão, né, em que nós estaríamos na fase de celebração do contrato. Tá? Então, uma vez celebrado o contrato e não executado o contrato na sua totalidade. Então, por que eu chamei a atenção aqui? Porque nós precisamos ficar muito atentos a essa expressão concluído o contrato, para que nós não façamos uma interpretação ampla, no sentido de que essa conclusão estaria abrangendo a execução, quando nós estamos aqui nos referindo no artigo 477 à celebração do contrato. Tudo bem? Podemos prosseguir? Se alguém quiser falar alguma coisa. Hoje eu estou sentindo que a semana já está começando a pesar aí sobre os nossos ombros, está todo mundo quietinho. Quando eu li isso aí, professor, eu fiquei nessa dúvida também, sabe? Eu pensei, só pode ser, está se referindo à celebração ipso facto, né, do contrato. Muito bem. Porque senão não faria muito sentido. Obrigado aí pela... Valeu, Henrique. Muito bom nós fazemos essas ponderações. Vamos verificar alguém voluntário aí para fazer a leitura para nós dos 3 artigos aqui e da questão 49. Eu posso continuar, professor. Por favor, Henrique. Da resolução por onerosidade excessiva. Artigo 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Artigo 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Artigo 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Muito bem. Questão... Só um instantinho, Henrique. Eu vou fazer um breve comentário aqui e depois eu vou pedir para que você gentilmente leia para nós a questão 49. Resolução por onerosidade excessiva. Eu vou relatar aqui um caso que eu analisei e eu gostaria que vocês me dissessem se esse caso que eu vou relatar ele encontra aplicabilidade na onerosidade excessiva, na resolução por onerosidade excessiva. E depois nós vamos avançar nas questões. A casuística aqui tem por finalidade tão somente lançar luzes sobre o Instituto e favorecer a nossa retenção. Nós vamos analisar rapidamente aqui um contrato de parceria. Nós temos uma parte que nós vamos chamar de parte A, na relação obrigacional, e nós temos uma parte que nós vamos chamar de parte B. A parte A
estava fazendo, né, uma capacitação no desenvolvimento de um determinado produto digital. Esse produto digital é uma questão assim, super atual, assim, eu achei muito interessante. Esse produto digital, em que a parte A estava se capacitando, ele consiste no suporte ao lançamento de produtos digitais. Então, esse treinamento que a parte A estava fazendo, ele a capacitaria a dar todo o suporte em termos de internet, em termos de produção, a um profissional que tenha, qualquer profissional que tenha interesse em lançar o seu produto digital na internet. Então, essa é a situação da parte A. A parte B, por outro lado, é um importante comunicador, que tem habilidades, por exemplo, na área de finanças, né? E ele estava procurando uma maneira de lançar esse produto financeiro de treinamento, de capacitação para pessoas que quisessem aprender, por exemplo, a mexer com bolsas de valores. Então, nós temos aqui duas situações. Alguém que está fazendo essa capacitação e, de outro lado, alguém que tem interesse de comercializar esse produto digital. Falta a parte A justamente o que a parte B tem. A parte A, então, tem a capacitação, ou pelo menos está buscando essa capacitação, para dar suporte ao perfil da parte B. E a parte B, por outro lado, tem esse perfil, mas não tem a expertise de fazer o lançamento desse produto digital. Bom, os dois, então, começam uma negociação que se desdobra na seguinte proposta comercial, que se tornou um contrato de parceria. Tá? A parte A forneceria, então, todo o treinamento, a capacitação técnica, para que a parte B pudesse fazer o lançamento do seu produto digital. Eles combinaram naquele momento, de acordo com, prestem bem atenção, embora a parte A estivesse buscando capacitação, a parceria foi firmada com ela no sentido de que ela fornecesse todo o suporte. Não foi feito nenhum tipo de exceção, ou concessão, ou facilitação, pelo fato de ela estar ainda em capacitação. Diante dessas duas situações, o contrato de parceria foi estabelecido nos seguintes termos. Tá? A parte B faria, então, toda a parte relativa a conteúdo. Teria por obrigação de gravar conteúdos, com horário, sabe, com a qualidade do produto que estava oferecendo. E a parte B a parte A teria que dar suporte para que isso acontecesse. Bom, agora nós vamos para a execução desse contrato. Esse contrato ele tinha a previsibilidade para o lançamento do primeiro produto de 6 meses. Durante a execução do contrato, a parte B, que já tinha conhecimento consolidado, começou, então, a cumprir a sua parte. Começou a oferecer todo o suporte, gravação de aulas, né, dentro de uma programação, orientando para que serve a Bolsa de Valores, isso e aquilo. A parte A, por sua vez, demonstrou, durante a execução do contrato, que a sua experiência na área era muito pequena, que o aprendizado que ela estava tendo lá para poder prestar aquele tipo de serviço ainda estava numa fase muito inicial. Mas isso não representou um problema. Por quê? Porque, tendo em vista que o combinado era 50%, né, para cada um dos direitos e obrigações decorrentes do contrato, a parte A, inteligentemente, começou a negociar com profissionais da área, ou seja, terceirizar aquilo que ela deveria fazer, oferecendo percentuais. Então, por exemplo, ela foi lá e falou com um profissional que dominava a área e ofereceu 10%. O
porque para ela era um excelente negócio. Ela continuaria com 40%, daria 10% para um profissional fazer, e a parte B ficaria feliz, tudo bem. Passado um tempo, a parte B começou a verificar que a responsabilidade de cumprir com a sua parte iria trazer uma situação de comprometimento muito maior do que aquela prevista inicialmente. Por quê? Porque uma vez entregue o produto digital, ela ainda ficaria responsável pelo suporte, pelo atendimento, pela garantia durante um ano, coisa que a parte A estaria completamente liberada uma vez que ela fez a parte dela. Bom, diante dessa situação, eu acompanhei esse caso. Diante dessa situação, vendo que aquela terceirização que a parte A estava fazendo poderia ser feita por ele mesmo, pela parte B, vendo que aquela situação de responsabilidade não tinha sido dimensionada tão bem no início, ou seja, a responsabilidade dele seria muito maior que da parte B, ele chega para a parte B e diz o seguinte, para a parte A e diz o seguinte, parte B chega para a parte A. Nós precisamos refazer o nosso contrato no sentido de restaurar o equilíbrio. Todas as ponderações foram feitas, tá? E a parte B fez a seguinte proposta para a parte A. Tendo em vista que você está terceirizando 20% da atividade em virtude de você não ter experiência técnica, para nós não encerrarmos o nosso contrato, eu vou fazer a seguinte proposta para você. Nós vamos renegociar os percentuais, você vai ficar com 30% e eu vou ficar com 70%. Porque quando for necessário negociar com profissionais, eu mesmo posso oferecer da minha parte, eu posso pagar. Aí vem aquela seguinte questão, mas se a parte A não tinha competência técnica para fazer e precisava terceirizar, a pergunta é, o que sobraria para a parte A fazer? Esses 30% seriam uma remuneração do quê? Né? Se necessariamente precisariam ser contratados profissionais. Bom, quando a parte B fez essa proposição, a parte A derrubou o barraco. Que a parte B tinha a obrigação de cumprir o que tinha se proposto desde o início, ela que se lascasse se ela não tinha feito essas previsões, o fato de ele não ter capacidade técnica não está em questão, e aí eu jogo para vocês esse caso para verificar se esse contrato que eu relatei, ele poderia ser objeto de uma resolução por onerosidade excessiva. Vocês entenderam? A base da relação negocial? São essas situações aí que às vezes surgem no balcão do tabelionato de notas. Complexo, né, professor? Talvez seja muito difícil de resolver no plano consensual do extrajudicial, né, Henrique? De fato. Bom, para a gente poder responder, nós não vamos ficar insistindo. Eu quis colocar uma problemática realmente complexa para nós aqui. O que diz aqui no 478? Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude... Só um pouquinho, gente. Só um minutinho aqui. O pessoal do cartório chamando aqui, deixa só eu avisar aqui que eu não estou podendo atender. Então, nós temos lá
Se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Então, aqui nós precisaríamos verificar essa excessividade onerosa, com extrema vantagem para a outra. Mas aqui, nesse caso que eu relatei para vocês, nós precisaríamos fazer um aprofundamento nessa expressãozinha aqui. Se tornar. Será que nesse caso que eu relatei para vocês, a prestação de uma parte se tornou excessivamente onerosa? Ou ela já foi formulada inicialmente com essa onerosidade excessiva, uma vez que as partes não tinham condições naquele momento de prever todos os desdobramentos do negócio jurídico. Então, nesse caso que eu relatei, né, uma coisa que poderia se tornar uma objeção seria, mas pera lá, a prestação não se tornou excessivamente onerosa, ela já foi formulada com essa base. Bom, se prevalecer esse entendimento, nós não poderemos falar em resolução. Tá? Nós precisamos aqui também... Por que eu coloquei essa objeção? Porque depois de falar em se tornar excessivamente onerosa, nos parece que o legislador ele previu aqui uma problemática relacionada não ao fato de se tornar ou estar presente no momento da celebração aquela situação excessivamente onerosa, mas o fato de um desequilíbrio originado pela extrema vantagem de uma das partes. Então, nesse caso que eu relatei, a proposição de 50% de direitos e obrigações para ambas as partes pode criar uma vantagem extrema para a parte A, que, de fato, demonstrou que não tem nada a oferecer no sentido de executar esse contrato. Uma nova objeção pode aparecer. Mas espera lá, nós precisaríamos verificar se ele se comprometeu a executar pessoalmente aquela obrigação, ou ele poderia executá-la através de terceiros. Bom, quando nós estamos falando em contrato de parceria, esse é um elemento que precisa ficar bem claro, né? Se a execução vai ser pessoal ou se não vai ser pessoal. Então, todos esses elementos aqui são relevantes para a análise dessa situação. Em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Acontecimentos extraordinários e imprevisíveis são aqueles que fogem completamente à capacidade de previsão das partes durante a celebração. A pergunta é, esses elementos que foram constatados pela parte B e que deram a ela ciência de que ela poderia sofrer um prejuízo muito grande, são decorrentes de acontecimentos extraordinários ou imprevisíveis ou são decorrentes de uma falta de precaução da parte B na celebração do contrato? Então, são outras coisas que nós precisamos verificar. Poderá o devedor pedir a resolução do contrato, os efeitos da sentença que decretar retroagirão à data da citação. O 479, a resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Aqui nós estamos falando num valor fundamental na definição dessa resolução por onerosidade excessiva, que é o elemento equitatividade. Ambas as partes precisam ter os benefícios modulados de forma a que isso corresponda a um equilíbrio por aquilo que está sendo prestado por cada uma delas. 480. Se no contrato as obrigações couberem apenas uma das partes, poderá ela pleitear que sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la a fim de evitar a onerosidade excessiva. Então, eu fiz questão de trazer essas problemáticas aí tão somente para nós observarmos
quais elementos de aplicabilidade podem nos interessar. Henrique, você pode ler a questão 49 para a gente? Ok, pessoal. Questão 49. Carla, vou ler tudo, né? A questão toda, né? Questão toda. Carla firmou o contrato de fornecimento de insumos com prazo de 5 anos e entrega mensal a preço fixo. 2 anos depois, em decorrência de crise internacional imprevisível, o custo de produção aumentou de forma abrupta. O senhor tá atualizado, hein, professor, na questão, hein? Tor- Tornando a execução excessivamente onerosa para Carla e gerando extrema vantagem para o fornecedor. Ela ingressou em juízo, pleiteando a resolução do contrato. O fornecedor alegou que o contrato deveria continuar até o término. Considerando a disciplina legal, assinale a alternativa correta. Letra A. A resolução é cabível apenas em contratos de prazo inferior a 2 anos. 2. A onerosidade excessiva só poderá ser alegada por quem não tenha dado causa à alteração. Letra C. Em contratos de execução continuada ou diferida, a onerosidade excessiva por evento imprevisível autoriza o devedor a pedir resolução. Letra D. A vantagem para a outra parte é irrelevante para a resolução. Letra E. A resolução por onerosidade excessiva depende exclusivamente de acordo entre as partes. Gabarito letra C. Fundamentação legal. Artigo 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Fonte Código Civil. Muito obrigado, Henrique. Então, o que nós precisamos observar aqui? Ó? Vamos falar em contrato de execução continuada ou diferida, ou seja, um contrato de execução imediata não seria abrangido pelo 478 num primeiro momento, tá? Mas um contrato de execução imediata que possua uma onerosidade excessiva por algum elemento mal dimensionado, pode também ter a sua resolução. A onerosidade excessiva aqui que está em questão, embora expressamente o artigo 478 fale de contratos de execução continuada ou diferida. Então, para efeitos de concurso público, nós não vamos fazer nenhuma digressão aqui. Cabe em contratos de execução continuada ou diferida. Temos ainda outros elementos. Se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa. Aqui não está dizendo que a prestação é onerosa por conta de uma celebração mal feita. Aqui está dizendo que a onerosidade ela tem que decorrer da prestação continuada. É dentro do contexto, do pano de fundo de uma prestação, de uma execução continuada, que ocorre a onerosidade excessiva. Então, um contrato de execução imediata, por força do disposto aqui na redação, no caput do 478, não se aplicaria. Temos ainda que essa delimitação de excessividade onerosa ela tem que produzir um elemento objetivo, que é a configuração de uma vantagem extrema para outra. Tá? Essa terminologia extrema sempre aponta para um superlativo, para algo que realmente extrapola o bom senso, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Esses acontecimentos extraordinários e imprevisíveis têm que ser levados em conta aqui, levados em conta. Poderá o devedor pedir a resolução do contrato, os efeitos da sentença. Quando nós fazemos a leitura do enunciado, nós precisamos nos perguntar se o enunciado está trazendo esses elementos que nós acabamos de mencionar aqui do 478. Olha só, diz aqui que Carla firmou o contrato de fornecimento de insumos. Tudo bem, estamos dentro do direito obrigacional. Nós estamos falando de que esse contrato de fornecimento tem um prazo de 5 anos e entrega mensal a preço fixo. Ou seja, nós temos a prestação
né, a execução continuada do contrato. Até aí tudo bem. 2 anos depois, ou seja, durante a execução, em decorrência de crise internacional imprevisível, o custo de produção aumentou de forma abrupta, tornando a execução excessivamente onerosa para Carla e gerando extrema vantagem para o fornecedor. Claro, os custos foram elevados ao ponto de que o preço de fornecimento estava correspondendo ao custo. Isso se torna extremamente vantajoso para outra parte, que certamente vai se beneficiar desse preço em detrimento a uma variação de preço para cima que houve no produto em relação a essa crise. Ela ingressa em juízo pleiteando a resolução desse contrato. O fornecedor alega que o contrato deveria continuar até o término. Então, nós estamos verificando aqui que todos os elementos do 478 estão presentes no enunciado. Então, nós podemos concordar com o examinador, que diz que em contratos de execução continuada ou diferida, a onerosidade excessiva por evento imprevisível autoriza o devedor a pedir a resolução. Quem pode ler para nós a 50? Eu posso, professor. Oi, Valci, bom dia, seja Bom dia. bem-vinda. Leia para a gente. Obrigada. Durante a tramitação de ação... Opa. Durante a tramitação de ação de resolução contratual por onerosidade excessiva, o réu propôs manter o vínculo, desde que fosse revestida as condições de preços e prazo de entrega para equilibrar as prestações. O autor não se manifestou sobre a proposta, insistindo na resolução. À luz da lei civil, assinale a alternativa correta. A. O oferecimento de modificação equitativa das condições pode impedir a resolução do contrato. B. A resolução é obrigatória, mesmo que o réu aceite modificar o contrato. C. A revisão contratual só é possível se solicitada antes da ação judicial. D. O juiz não pode homologar alterações propostas pelo réu. E. A modificação equitativa só pode ocorrer por acordo extrajudicial. Gabarito, letra A. Fundamento legal, artigo 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificação equitativamente às condições do contrato. Muito obrigado, Ivalci. Então, nós temos aqui uma situação de análise de enunciado que pode ser decomposto da seguinte forma: durante a tramitação de ação de resolução contratual, ou seja, a casa já tinha caído, já gerou uma ação, né, de resolução por onerosidade excessiva. O réu propôs manter o vínculo, desde que fossem revistas as condições de preço e prazo de entrega para equilibrar as prestações. Então, aqui, a resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições de contrato. Então, o oferecimento de modificação equitativa pode impedir a resolução do contrato. Cristalino. Quem pode ler para nós a 51? Uma boa ideia. Posso continuar? Por favor, Ivalci. Em um curso sobre contratos, discutiu-se a situação de um contrato unilateral, no qual a prestação se tornou excessivamente onerosa em razão do evento extraordinário e imprevisível. O professor explicou que, nesse caso, a lei prevê alternativas para preservar a execução, desde que ajustadas as condições. Com base nessa explicação, analise as proposições. 1. Em contratos unilaterais, as partes que assumem a prestação podem pedir que ela seja reduzida para evitar onerosidade excessiva. 2. É possível alterar o modo de execução das obrigações para equilibrar as condições. 3. A única solução legal é a resolução do contrato.
4. O objetivo da lei é evitar a onerosidade excessiva sem necessariamente extinguir o contrato. Estão corretas apenas as alternativas 1, 2 e 4. Gabarito C. Fundamentação legal. Artigo 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-lo, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Muito bem, Valcir, muito obrigado. Então, nós temos aqui a 1 e a 2 e a 4. Então, nós estamos falando de resolução por onerosidade excessiva em situações de contratos unilaterais. A proposição número 1 diz o seguinte: em contratos unilaterais, a parte que assume a prestação pode pedir que ela seja reduzida para evitar a onerosidade excessiva. Essa é uma característica do contrato unilateral no tocante à resolução por onerosidade excessiva. Existe uma prerrogativa da parte que assume a prestação pedir que essa prestação seja reduzida. 2. É possível alterar o modo de execução da obrigação para equilibrar as condições. Opa, será que o artigo 480 prevê essas duas possibilidades? Ou a redução para evitar a onerosidade excessiva? Ou a alteração do modo de execução? Já vamos ver. 4. O objetivo da lei é evitar a onerosidade excessiva sem necessariamente extinguir o contrato. A errada diz que a única solução legal é a resolução. 480, fazendo a leitura que a Valcir já fez. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que sua prestação seja reduzida. Aí, respondendo o que nós perguntamos. Ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Muito bem. Olha que coisa maravilhosa. Chegamos à questão de número 51 e